Segunda-feira, hoje é um dia especial para todo mundo que tá aqui no Suco Matinal e também para vocês aí, telespectadores. Por quê? Porque hoje o programa vai ser diferente. Temos aqui Coisa notícias como... boa. Tá de ressaca, né, meu companheiro? Vamos lá. Temos notícias. O CEO do Telegram é preso na França, né? Também temos Israel aí atacando o território do Líbano e escalando ainda mais o conflito com o Hezbollah, chegando a níveis que não atingíamos desde 2006. Ou seja, ali a gente sempre tem um conflito no Oriente Médio ali entre Israel e seus vizinhos, só que agora a gente chegou em um nível que não chegávamos há vários anos. Também temos aí Pablo Marçal censurado e com perfis bloqueados na internet. Quem queria ali acabar com a eleição dele pode ter saído pela culatra, né? Acho que demora um pouco para as pessoas entenderem isso, mas quando você faz com que alguém não possa falar algo, todo mundo quer escutar o que ele quer falar. A gente tá num grupo aqui de 10 pessoas e todo mundo vota, ou 5 pessoas votam, 6, porque é a maioria, votam que uma pessoa não pode falar, todo mundo vai ficar atento em tudo que ele vai falar. Então, pode ter certeza aí que isso vai... nem vai falar nada demais, né? Pô, que ideiazinha meio michuruca aí. Não que eu concorde com um lado A, o lado B, mas tirar o perfil de alguém é uma coisa meio complexa. Vai fazer com certeza que aumente mais ainda o interesse das pessoas sobre o que ele vai falar. Enfim, como esse aqui é um programa de tradição, vai começar com o bom dia do Matheus. Foca na cara desse menino, por favor. Olha como ele tá bem. Bom dia! Bom dia. E Não, também... mas fingir ele faz bem, até né? agora ele tava morrendo aqui no programa. Ai, a luz no meu olho. Ai, tô de ressaca. Ai, Que não luz sei- o quê? Minha Eu tô- garganta. A garganta é por causa dos incêndios. Eu acho Isso. que a Globo tá perdendo um baita ator. Na verdade, pra ser sincero, ele falou que ele conversou um pouquinho já e a garganta foi pro saco. E também temos aqui José Jair. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Matheus. Bom dia, Edson. Mais um programa, sejam todos bem-vindos. Esperem que esse programa consiga agregar pra vocês se sentirem mais inteligentes. Como diz o meu amigo Edson. Maravilha. Vamos começar então com os índices. Vamos lá. Programa de tradição. Vamos aos índices que eu vou falar em 14 segundos. Nos Estados Unidos, os mercados operam principalmente em alta. A Lavial está aguardando dados de inflação, dados do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e também corte de juros no mês de setembro. Os mercados da Ásia e da Europa fecham sem direção única, divididos entre o otimismo com cortes de juros nos Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio, que trazem esse cenário um pouco mais tenso globalmente. Em relação às commodities, o petróleo opera em alta, principalmente com a escalada do conflito no Oriente Médio, o que acaba gerando preocupações em relação à oferta de petróleo, e o ferro está em alta ali na Bolsa da China, com um dólar um pouco mais fraco e melhoras da demanda do principal consumidor. E o Bitcoin em leve queda aí de 0,7%. Maravilha. E agora vamos para a notícia internacional, que é essa prisão do CEO do Telegram, né? Ele foi preso ali na França, de acordo com a investigação, por suspeitos de não tomar medidas contra o uso criminoso, de acordo com eles, do aplicativo de mensagens. É um cara bem renomeado perante a Rússia. Também foi cofundador de uma rede social russa bem famosa lá com o seu irmão, mas em 2014 ele teve a saída da rede social, então é um cara que a gente vê que já está há bastante tempo na internet. Ou seja, hoje o Telegram é muito usado para canais de pornografia, canais de talvez venda de drogas, que é o que comentaram na notícia com certeza, o que pode ser complicado para ele porque, como o Edson comentou, não estava tomando nenhuma medida dentro do aplicativo para que esses tipos de crimes ilícitos aí não continuassem subindo e não continuassem ressaindo aí de acordo com as autoridades francesas. Só de pirataria mesmo o Telegram é rei, né? Então, Com certeza. A Embaixada Russa também exigiu que as autoridades francesas dessem um acesso consular ao nosso amigo Pavel Durov. Ou seja, acesso consular significa um apoio do país que ele nasceu, que ele possa pelo menos ver os seus familiares, conseguir talvez ser extraditado para o país de origem, para que ele não fique preso na França, embora o mesmo tenha nacionalidade francesa, ou seja, ele tem dupla nacionalidade, também é francês. Vamos acompanhando aí os próximos passos, se ele realmente vai permanecer preso ali, o que vai acontecer, se muda alguma coisa dentro do Telegram, que é sempre muito solicitado para
pelo menos melhorar esse controle ali, né? Se há um controle ou não disso, né? Quando a gente fala de controle de redes sociais, a gente entra num tema sensível para isso. Pois é, até que ponto que as plataformas, que as empresas são responsáveis pelo conteúdo disseminado pelos usuários. Exato. Essa é uma grande questão. Então, por exemplo, isso pode inviabilizar a atividade de empresas. Imagina se você quisesse culpar a Google, a Alphabet, por tudo que é divulgado dentro aí do Google. Ou por tudo que é pesquisado dentro do mecanismo de pesquisa. Mas realmente, Exatamente. vocês não podem negar que hoje aqui, pelo menos aqui no Brasil, que eu observo é que perto do Telegram ou o próprio WhatsApp não tem nada de grupos de apostas, grupos de pornografia, grupos de acesso a drogas e tudo mais. Então toda vez que a gente vê na internet algo relacionado no Twitter, é muito presente que no Twitter foi liberado conteúdo mais um 8. Lá mesmo, todas as vezes que alguém divulga algum tipo de conteúdo, vocês podem reparar que sempre o grupo que é divulgado é no Telegram. Então, E aí a gente entra em temas complexos, né? Porque de um lado a gente tem isso aí, né? De um lado a gente tem o quão importante é você ter um controle de crimes, né? Nesse sentido. Só que esse posicionamento de liberdade acima de tudo, quase um anarcapitalismo de plataforma, você tem, por outro lado, a bandeira da liberdade total. E aí, liberdade total, a gente entra num conceito complexo, né? Porque em que ponto que eu deixo que o controle também abata e iniba crimes dentro da minha plataforma, só que ao mesmo tempo, quem que vai definir posteriormente qual que é o limite dos crimes? E aí a gente entra em momentos de censura também. Então, é um limite, é uma linha muito tênue pra gente entender o que é o melhor para a sociedade como um todo, né? E então, indo para a próxima notícia internacional, a gente tem aí o Estado de Israel atacando o território do Líbano, né? E aumentando o conflito ainda com o Hezbollah, né? Esse é o maior confronto entre Israel e o Hezbollah, que é um grupo armado, desde 2006, né? Exatamente. Nesse último domingo, Israel realizou uma série de ataques aéreos no território do Líbano, visando supostamente se prevenir de um ataque que seria realizado pelas forças do Hezbollah. Então, na realidade, segundo Israel, foi um ataque preventivo. E como resposta, o Hezbollah mandou 340 drone, foguete, bombinha, artigos explosivos ali para Israel, o que levou ainda mais as tensões na região. Atirou 340, caiu 2, eu acho. Porque tem o Iron Dome lá. Cara, que maravilha que é Nossa, o Iron Dome é incrível. Que tecnologia absurda. Pra quem não conhece, pesquisa depois, joga aí, ó. Iron Dome. Domo de ferro. O que é o Iron Dome? O Iron Dome basicamente é um sistema antimíssil que, se um míssil estiver chegando no território israelense, antes dele entrar no território, o Iron Dome já lança um contramíssil que calcula exatamente a rota, onde que o míssil vai chegar e explode ele no ar. Cara, isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. é revolucionante, né? Perante o cenário de guerra mundial aí. E hoje em dia tudo é computador. Tudo é é. computador, cara. Mas é curioso a gente ver o Israel recebendo apoio dos Estados Unidos, com o F-35, com o Iron Dome, com um dos exércitos mais tecnológicos do mundo, sofrendo por um grupo de terrorista lá no Oriente Médio. Isso aí lembra do que aconteceu lá no Vietnã, por exemplo. Os Estados Unidos, a maior potência militar, não conseguiram ter Tomando sucesso um na pau capital do pra Vietnã. Os vietnamitas mataram a pau, né? Fazendo Mas, buraco. literalmente, mataram a pau. Mataram a pau, essa é a frase mesmo. Buraco na terra, botando a armadilha de pegar o bicho. Então, e aí que entra a questão do conhecimento de terreno, por exemplo, da geografia do local, que é onde o Hezbollah acaba ganhando vantagem. Então ele já tem um preparo. Mesmo tendo um exército tecnicamente inferior, eles têm essa vantagem do terreno, E também que acaba tem uma- dificultando o lado de Israel. Tem uma outra questão também que é ter menos a perder, né? Quando a gente olha, e aí entra em assuntos sensíveis, mas alguns dos grupos terroristas, que são classificados como terroristas pro Ocidente, eles têm menos a perder, né? Existe uma doutrinação de quem entra no grupo que Israel precisa acabar e que a única função da vida daquele soldado é acabar com Israel, Não, independente é o de seguinte tudo. ainda. Se aquele soldado morrer, ele vai vai lá pro pro céu com um monte de mulheres. Não, é 70 virgens. Isso é 72. 72 virgens. 70 já não era muito, né? 70 não já é faltar. 72. 72 virgens acho que dá pro gasto. Que dado interessante, cara. Interessante. Vocês são Aí cultura lembra mesmo. dos vikings, né? Como que os vikings dominaram tudo também. O sonho dos vikings era morrer em combate. Batalha, né? Pra ir lá pra Exato. Valhalla, né? Pra ir lá pra Valhalla, Beber morrer com os honra. deuses, beber com os deuses. Exatamente. Nossa senhora. Quem viu a série sabe, né? Então, Que pro cara sonho, morrer, hein, ele, cara? pô, Que sonho é esquisito. lucro.
Realmente, pro cara. cara morrer. Que bizarro isso aí, né? Cara, é difícil entrar na cabeça. Imagina, colocar na sua cabeça que se você matar uma galera, você vai ter 72 virgens aí ao seu dispor. Cara, que loucura, velho. O cara realmente entra nessa... É um assunto no gi- delicado, mas é complicado isso aí, né, cara? Já dizia Serjão dos Foguetes, é A complicado. conta não isso aí. fecha. Não fecha, É cara. complicado. É Não muita tem tanta virgem, virgem cara. assim. Não tem tanta virgem, cara. Cara, se morre 10 pessoas ali, a gente tá falando de 720 virgem lá esperando, cara. Tem espaço pra isso. O cara vai ter que ter uma fazenda de virgem. Mas enfim, né? Acho que... Ok? Tem mais Ok. Ok. Nossa, que programinha safado esse nosso aí de ressaca, hein? Nossa senhora, que voz Não vou nem... Nossa senhora, vamos lá. Seguindo então agora com as notícias nacionais do nosso queridíssimo Brasil. Pablo Marçal, vamos falar dele agora. Nosso grande goiano. Pablo Goiano de Marçal. Goiás, que agora está aqui em São Paulo, né? Então o TRE de São Paulo ordenou a suspensão dos perfis das redes sociais e do site do candidato da presidência de São Paulo, né? Então, devido a essa investigação, de acordo com o TRE, de abuso de poder econômico e uso indevido das redes sociais. Movido pelo Partido Socialista Brasileiro, o partido da Tabata Amaral, que é outra candidata aí à prefeitura de São Paulo, que foi, sinceramente, a gente acredita que não foi uma jogada muito inteligente. Detalhe, formado em Harvard. Formada em Utilizou Harvard. o diploma de Harvard para fazer uma coisa que a gente já viu acontecer 1000 vezes na história, que é tentar calar alguém para dar mais voz para ela. Exatamente. Interessante. A Cara. gente chama lá no Sul isso de ideia de jirico. É o nome. Ideia de rico. Porque Aqui agora... também usa, cara. Aqui também usa. Aqui também então usa. é Brasil Goiás inteiro. também. Então o Brasil Não, inteiro depende. provavelmente usa. Aí em São Paulo, vocês usam ideia de jirico ou é Conta só aí um pra termo nós. que o Zé tá inventando palavra? E segundo a decisão judicial, essa decisão aí busca garantir uma igualdade na disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Por conta que, segundo a candidata Tabata, ela afirmou que a decisão indica suspeitas concretas de uso de recursos ilegais pelo Pablo Marçal. Talvez ela quer dizer isso pelo seu alcance, que ele tem em redes sociais e tudo mais, que seria uma força muito maior. Ela né, cara? supostamente vinculou o Pablo Marçal ao PCC. É. E o que o Partido Comunista Chinês tem a ver com isso? Aí eu Pois é. Aí eu vou ter que dizer que é complicado isso Pô, aí. o Pablo né, cara? Marçal é goiano, o que tem a ver com a China? É, olha aí. Não, assim, ó, eu acredito fielmente que agora, com essa jogada Tabata, ela terminou de eleger o Marçal, após a Já subida imaginou se nas tem votações. bem bolado aí por trás, se ela fala, ó, vou entrar com uma ação na justiça, você vai ter perfil bloqueado, aí você vai ganhar a eleição por causa disso, e você vai colocar eu e uma galera do partido aqui numa secretarias. Fonte e Ô, voz da já minha imaginou? cabeça. Delírios de uma louco. mente criativa. Meu Deus. É uma ô, louco. possibilidade. Já imaginou se tem essa articulação política aí? Se o espaço e a matéria é infinito, tudo é uma possibilidade. Então, a gente vê aí que o novo perfil do Pablo Marçal já está com 2,7 milhões de seguidores a este momento, né? Ele teve um grande apoio de outros influencers. E é engraçado que eu vi muitos influencers que, inclusive, não são apoiadores do Pablo Marçal, trazer aquela clássica frase do eu não posso não concordar com o que você fala, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Ou seja, muita gente que não concordava com o Pablo Marçal, a partir do momento que viu esse cerceamento da sua liberdade de redes sociais, começou a defender a volta do perfil ou a divulgação do novo perfil. Ou seja, tiro pela culatra novamente da Tabata Amaral. Seguimos então. Após essa notícia, né? O Malheiros está num... É que vocês não estão no clima aqui nosso aqui, o Malheiros está numa ressaca. Por quê? Porque ontem foi festa de aniversário dele. Ontem a gente foi lá prestar as condolências pela vida dele. E nesse momento ali a gente começou às 2 da tarde, uma carninha familiar, churrasco. Comemorar menos um ano de vida do nosso amigo Matheus. É, Um ano mais próximo da morte. e quem não está? Então a gente estava ali totalmente feliz ali, um clima familiar. Só que, o que acontece? Só que sem família. Sem família, foi chegando ali Ricardelas, que vocês conhecem aí do Investidor Sardinha, do Giro da Bolsa, foi chegando só aquele Guilherme pessoal, Godoy, tatuado, Guilherme Godoy, chegou pessoas ali de índole de procedência extremamente duvidosa, e quando a gente se deu por conta, já era 00:30, a gente tava ali dançando Voyage, Voyage, como sempre, né, que é as músicas do pai do Douglas, e aí... Cá entre nós, eu não sei que horas que acabou. E agora é de manhã e a gente tá aqui gravando e eu não aguento mais olhar pra cara do Matheus com essa cara de sono, querendo que o programa acabe com velocidade máxima. Nem as notícias ele quer falar. E ele enrolando. É isso.
Vamos lá. Seguimos aqui então o Brasil em chamas, né? Quem aí tem pelo menos um pouco de visão conseguiu olhar pelo céu e ver fumaça na própria cara. Por quê, né? De acordo com Marina Silva, os incêndios podem ser uns atos criminosos, né? Mas isso é só uma fala dela. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comparou os recentes incêndios florestais em São Paulo ao, entre aspas, Dia do Fogo 2019. Um episódio em que grileiros e produtores rurais incendiaram áreas da floresta amazônica, né? É isso. Exatamente. A gente teve essa onda de incêndios pelo país, principalmente na região de São Paulo, o que gerou diversos transtornos. A gente teve o fechamento de aeroportos, inclusive, minhas condolências aí pro Aquaman, certo? Um amigo nosso, está em São Paulo, Amigo não, deveria colega. estar aqui hoje. Colega não, que vai morar comigo. Então não é Exato. colega, já é mais que isso. Imagina que lugar bom de morar. Eu, Vai. o Zé e o Aquaman. Mais Ô, que amigos, friends. Ou lugarzinho que eu não quero ir. Vamos Enfim, perdeu o voo porque foi cancelado. E a gente teve cobertura de fumaça em diversas cidades. Deu problema de garganta. Eu tô todo ruim por causa disso. Inclusive, não tô conseguindo falar se fosse direito. só por causa disso, Maneiros. Se fosse só por isso. Eu comecei a falar, minha garganta foi pro saco. Eu também tô assim, mano. E a gente teve essa onda de incêndios que foram criminosos. Inclusive, tiveram 2 prisões realizadas em São Paulo pela própria Polícia Civil. E aí a gente espera, principalmente nesse momento, que principalmente venha uma onda de vento, alguma coisa que comece a limpar isso, porque pra gente que é novo, cara, tá tudo bem, é ruim a fumaça, aquele cheiro e tudo, mas prejudica muito mesmo idosos. Por isso que é muito comum esse mês de agosto para setembro ser um mês que tem muitos problemas respiratórios de pessoas que já têm problemas. Você pega um idoso ali que ele já tá acamado por algum motivo, isso pode ser a gota d'água ali, porque a respiração cara, é muita poeira. Não sei se vocês estão em Brasília, Goiânia, aqui em volta, cara, tá muito ruim, tá muito ruim Na verdade, até no Rio Grande do Sul chegou fumaça. Eu conversei ontem com um amigo meu e ele falou assim, cara, o jeito que tá aí, que aqui em Goiânia está bem tapado de fumaça, que em Goiânia, a Goiânia tem o costume de ter o céu sempre limpo, sem nuvens. E a gente tá vendo agora um céu nublado, que não é comum daqui, pelo menos desde que eu tinha chegado eu não tinha visto ainda. Ontem eu olhei diretamente pro sol, era O sol 4 horas da tava tarde. vermelho. Tava vermelho, sabe? 4 horas da tarde. Esse é... Like a Mad Max. Mad Max é bom. É bom, você É assistiu, bom, inclusive. é bom. Não, mas se você me falou que é bom, então eu acredito em você. Como é que ele fala que é bom, cara? Olha isso. Não, mas eu queria fazer um comentário É um pouco porque ontem polêmico. você falou que ia assistir? Eu assisti o quando Mad cheguei em Max. casa. É justo, então tá bom. Que assim, ó, a gente viu lá atrás no governo Bolsonaro, quando teve também queimadas e tudo mais, muitos influencers e principalmente artistas se manifestando contra o governo que o Brasil estava queimando e cantaram, fizeram uma música e tudo mais. E agora no governo Lula, não sei se é perante a lei Rouanet, mas a gente não tá vendo nenhum tipo de mobilização por parte dos artistas aí pra falar sobre as queimadas. Eu não sei se tem algum tipo de conflito de interesses, mas vou deixar aí no ar pra, não sei se vocês perceberam, pra vocês ficarem também cientes desses fatos aí que foram ocorridos, que a gente não pode esquecer também, né? Polêmica aqui! Detalhe, recorde de queimada desde que isso começou a ser monitorado cerca de 26 anos atrás. José Jagger aí mexendo em ninho de abelhas aí, olha. A polêmica que ele trouxe, viu? E Alexandre de Moraes. E Foi quem não ele. gostou, comenta aqui. Alexandre de Moraes. Ele tá falando aqui, não sou eu, é ele. Inclusive, Não tira o programa, tira ele, viu? vira um caso. Alexandre de Moraes, excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal, só estou noticiando um fato. Teve uma mulher no Twitter que teve os dados pessoais dela solicitados porque ela chamou o ministro de calvo. E a conta bloqueada. Mas tá fácil assim ter conta bloqueada? Vou tentar hoje, vou ver se vai dar certo. Não, se você continuar com Só seus gastos... apenas noticiei um fato, deixando muito claro. E nem calvo ele Como ela né? chamou ele? Porque- De cabeça de lâmpada? Não, Calvo. Não, tá, calvo não calvo, pode tá. ser. Calvo é o árbitro que tava ali no jogo do Vila agora. Calvo é o Ricardo. É o Ricardo. É o Ricardo. Vai ter o perfil bloqueado, viu? Viu? Mas faz uns 10 anos que o ministro não é calvo, mas... Já foi a época de calvície. Já foi a época Mas de- enfim, Vocês ninguém querem tá falando bloquear o disso. Ninguém tá falando disso. Foi um fato. Um fato. Ninguém falou, ninguém... Não é opinião. Na verdade, inclusive, a gente já tá indo pro quadro das notícias não tão irrelevantes desse programa. Só que, antes das notícias não tão irrelevantes, como esse aqui é um programa de tradição aqui no YouTube e também no Spotify, a gente vai ler os comentários
do nosso vídeo de sexta-feira. Eu vou ler aqui o do FGDtu um pouco mais. Disse, parabéns, ótimo programa, vocês são muito inteligentes. Parabéns, vocês são muito inteligentes, viu? Obrigado. Não era vocês que estavam aqui. E o arroba G8237. Basicamente, fazemos uma aposta aqui. Escutaremos a palavra basicamente mais ou menos 150 vezes por episódio? Basicamente. Em suma. Mais Eu ou vou menos. trocar por em suma. Vamos lá, em suma. Em Em suma. suma é chique, né? No que tange ao que se refere. Malheiros, qual que é a sua pergunta? Vou responder a uma pergunta do arroba americomelo7480. Como assim o cidadão japonês se paga para deixar o dinheiro lá? Como assim? Como são os brasileiros, nunca ouvi isso na minha vida. Diferença de políticos que cuidam do Japão ou deve ser caráter brasileiro que quando tem o poder se vende lá para fora? O que o Américo está se referindo na realidade é em relação aos juros negativos que são praticados no Japão. Por quê? Vamos contextualizar antes de tudo. No final da década de 80, a gente teve uma crise no Japão. Por quê? O país enfrentou um boom de crescimento desenfreado, a economia andou muito bem, teve muitas empresas que começaram a crescer exponencialmente, o que trouxe muito otimismo para o mercado e uma forte especulação imobiliária, com muito crédito disponível na economia. Então, cada vez mais empresas iam se endividando, iam investindo no setor imobiliário, esperando que aquele cenário fosse continuar ali ad eterno com a valorização dos imóveis. Mas, na realidade, chegou a um ponto que era insustentável. Para ter noção, simplesmente toda a área ali de Tóquio valia mais que o estado inteiro da Califórnia, nos Estados Unidos. Então estava uma loucura a bolha imobiliária e o Banco Central do Japão começou a elevar as taxas de juros para dificultar o acesso ao... para dificultar, o acesso ao crédito. Com isso, muitas empresas que estavam alavancadas acabaram enfrentando dificuldades financeiras porque não conseguiram rolar sua dívida, que é o quê? Você pegar uma outra dívida para pagar uma que está vencendo. Isso que a gente chama de rolagem. As empresas enfrentaram dificuldades, você teve uma paralisação da economia. A economia do Japão parou de andar, simplesmente. Tá? As pessoas pararam de consumir, as empresas pararam de vender, o que trouxe uma estagnação econômica que durou por muitos anos. Então, para tentar combater isso, uma das medidas do Banco Central do Japão foi deixar o juro negativo. Literalmente, para falar o seguinte: você não guarde dinheiro, gaste. E com juro negativo é o seguinte: você tinha que pagar dinheiro, você tinha que pagar para deixar o seu dinheiro investido, literalmente. E correndo pela para tentar estimular o consumo. Exato. Na realidade, nem tanto, porque no Japão, outros fatores eles sofriam deflação. E a deflação é o quê? Enquanto a inflação é a perda do poder de compra da moeda, a deflação é o aumento do poder de compra da moeda que é causado pela queda nos preços. Isso é horrível para a economia. Por quê? A dívida, por exemplo, ela é interessante para muitas empresas porque ela perde valor ao longo do tempo. Então, 10 mil hoje, você vai amortizando, acaba não pesando lá na frente. Agora, se você se endivida e o seu dinheiro vai ganhando valor ao longo do tempo, fica cada vez mais difícil de você pagar essa dívida. As empresas têm que ficar brigando por preço para conseguir vender. Então, isso é prejudicial para a economia como um todo. Por isso, o Japão adotou o juro negativo para tentar estimular mais o consumo e acabar com esse cenário de deflação. Maravilha. José? Eu vou ler o comentário do nosso amigo Salva Produtor, grandíssimo Manuel. Viu? Eu sei o teu nome. Douglas, fica esperto, Malheiros está perdendo peso e vai competir com você no quesito beleza. Malheiros, o que tu acha desse comentário aí? Minha competição é comigo mesmo. Brabo. 1% melhor que ontem, sempre. Exatamente. Eu nem olho pra vocês, minha competição é comigo mesmo. Exato. Sou seu 1% pior que amanhã e 1% melhor que ontem. Brabo, sou seu fã. E o outro comentário é 78 milhões em Americanas. Edson, você e seus meninos têm muito trabalho e responsabilidade mesmo sem chimarrão. Então hoje, perante esse comentário, eu fiz um chimarrão aqui num copo Stanley, porque eu sou gaúcho de apartamento, como a gente diz lá no interior. E estamos tomando nosso chimarrão. E meu último Só comentário... você que tá tomando? Até agora eu não tomei nada. Estamos? Foi eu que fiz. Então não diga estamos tomando, né? Espera eu ler meu comentário que eu vou te servir um chimarrão, tá bom? Eu duvido. Fechou. Eu duvido. A Soryu Anime comentou o seguinte: muito bom o programa de hoje. Tenho uma dúvida se hipoteticamente a TRPL4 fizer uma OPA, ou seja, uma oferta pública de aquisição de ações, e eu não quiser vender minhas ações, posso continuar sendo sócio minoritário da empresa ou sou obrigado a vender a minha participação? Isso vai depender, tá? Soryu Anime. Vou falar pela última vez o nome, não vou falar de novo.
Existem dois tipos de OPAs hoje. O OPA voluntário, que é um OPA que a empresa oferece, porque ela vai comprar ações de alguns acionistas, e quem quiser vender, pode vender sem problema algum. E o outro tipo é o OPA para fechamento de capital. Ou seja, se a empresa comprar mais de 95% de ações para o fechamento do seu capital, os acionistas minoritários têm a obrigação de vender as suas ações porque a empresa vai sair da bolsa. Então, nesse caso, você não poderia continuar como sócio minoritário da empresa porque a empresa não estaria mais aberta como uma sociedade anônima. Então, fica aí a dica para você que quer vender as suas ações ou não. E não compre empresas que não tenham tag along. Por quê? É o caso da ação preferencial da Transmissora Paulista. O tag along é uma medida que protege o investidor minoritário. Então, se você, por exemplo, vender tiver uma OPA, tiver uma troca ali de controle da empresa e ela tiver um tag along de 100%, você... Pausa pro chimarrão. Ou erva ruim essa do Baitaca. Nossa, ruim! Meu Deus, pode ficar pra você. Viu? Vocês podem falar o que quiser, só não falem da erva do Baitaca, tá? Senão a gente vai conversar sério lá fora. Obrigado. Você, acionista minoritário, vai ter direito a receber 100% do valor que o acionista controlador recebeu. Isso é muito interessante porque a ação do controlador vale mais. Imagina aí você, por exemplo, é acionista do Banco Itaú e compra uma ação. Você não faz nada com uma ação do Banco Itaú. É a mesma ação que o Setúbal tem, por exemplo. Só que você não faz nada. Agora, o grupo de controle tem o controle da empresa, consegue mandar e desmandar. Então as ações deles acabam valendo muito mais. Isso a gente chama no mercado de prêmio pelo controle. Então você tendo um tag along de 100%, tem essa proteção adicional. Tag along de 80% é 80% do valor. Agora, se a empresa não tem tag along, se trocar o comando da empresa, você não vai ter proteção nenhuma, você não vai ter garantia nenhuma que vai poder vender essas ações pelo mesmo preço do controlador. Então, pode se ofertar num valor muito inferior ao que está negociando no mercado, por exemplo. E a empresa pode deixar de ser atrativa justamente por essa troca de comando. Então, não faz sentido você investir em empresa que não tem tag along. Isso aí simplesmente permite jogar do lado de quem realmente tem o poder, que é o controlador da empresa. Justo. Então, você não devia nem ter investido em TRPL4. Vamos lá. E não que isso seja uma recomendação de compra, viu? Nem de venda. Nem de venda. Nem de Inclusive, venda. se você quiser continuar com sua ação, jogar ela pra cima, pra baixo, pro lado, você é livre, você é um elfo livre, tá tudo bem. O outro comentário que eu vou ler agora é do Satellis Brasil 8910. Ele disse, muito bom, sempre acompanhado. Acho que era acompanhando, mas acompanhado também tá bom. Espero que tenha vídeo de educação financeira que aborda como funciona o mercado financeiro, a bolsa de valores e também legislação brasileira sobre funcionamento de toda essa estrutura. Olha, aqui a gente vem mais com notícias, né, na UVP Capital. Só que esse é o programa de manhã, né? Tem alguns outros vídeos que a gente tá soltando aí com os meninos, acho que o Gui tá fazendo também ali. Tem alguns outros vídeos específicos. Eu vou até falar para ele fazer um vídeo sobre como funciona a estrutura do mercado financeiro, que é a CVM, tudo, para que vocês entendam. Só que um canal que a gente tem também, que é o grande canal, é o Investidor Sardinha. Então, se você ainda não conhece o Investidor Sardinha, joga no YouTube que você vai achar ali nosso queridíssimo Raul Sena, que aí vai ter explicações mais específicas sobre esse tema, né? Lá tem mais de 2.500 vídeos, então com certeza vai ter um vídeo sobre isso. Tem um ponto que eu queria ressaltar aqui, que é o seguinte, pesquisa assim, ó, Investidor Sardinha mais o tema que você quer saber. Cara, dificilmente não vai ter um vídeo lá sobre o que você procura. Realmente, 2.500 vídeos é muita coisa. Então, eu também, até quando tinha muitas dúvidas, procurava lá, Investidor Sardinha, o tema que eu queria saber. E sempre tinha um vídeo do Raul lá explicando sobre. Indo agora para as notícias não tão irrelevantes. A gente começa aí com o governo anunciando medidas para baratear o gás. Basicamente, aí eles vão permitir com que a PPSA, ou seja, a empresa estatal que gerencia os contratos do pré-sal, que é de onde tiram a maior parte dos gases naturais aqui do Brasil, vão permitir que ela venda direta do combustível da União, ou seja, do gás natural da União, e as principais mudanças estão entre a autorização do acesso a sistemas de escoamento e processamento por meio da PPSA de gás, o que deve baratear bastante o preço do gás para os consumidores, ou seja, eles vão tentar baratear a operação, o que vai refletir no preço do gás natural para nós consumidores aí que usamos gás em casa, gás para esquentar chuveiro, gás para qualquer tipo de coisa aí que a gente conhece. Isso é interesse do governo porque diminui a inflação. O gás não afeta só o consumidor final, você que usa gás para cozinhar, para tomar banho. Não, isso aí afeta, por exemplo, o custo de restaurantes quando vou fazer uma comida. É toda a cadeia produtiva em cadeia, que depende. Né, em cadeia, né? É. É só um comentário que eu queria fazer aqui em cadeia. Muito Entendi. pertinente seu comentário. Obrigado. Mantemos Pode então. Vai, continua.
Então, Não, a tá. notícia era isso mesmo. Mas O programinha safado de hoje, cara. Recado final, vamos lá. Que o pessoal quer almoçar, né? Então, como todo mundo comenta almoçar todo dia nos comentários. não sei porquê. Mas todos aí. Então podem almoçar, né? E o nosso recado final hoje desse programinha safado, safadinho, que programinha vaga. José Jagger. Você que está em casa, se você realmente gosta do nosso programa e tem um pingo de consideração pelas nossas pessoas aqui, eu peço do fundo do meu coração, com muito carinho, para que cada um de vocês deixe aí um feliz aniversário, porque o aniversário do verdade. nosso querido Matheus Malheiros, que é agradeço. amanhã, dia 27 de agosto, nosso menino vai completar 20 anos de idade, então um menino extremamente jovem, inteligente, é um prodígio. É um prodígio, eu chamo ele de Sarva nem é Robin. tão ruim. É do Obrigado. Baitaca. Um cara extremamente... Fui criado na campanha, rancho de barro e capim, por isso é que eu... Nossa, eu tô sem voz, vai, tá continua, foda. desculpa, vai. Então, terminando meu comentário Vai. aqui, um cara aí que deixa alegria pro Unipasso, é um cara que eu tenho extrema consideração aí, vai morar comigo agora, mais que amigos, friends. Então, Matheus, feliz aniversário também, meu, do Edson, do Lucas. Obrigado. Assim, de verdade, falando agora de coração pro Malheiros. Primeira vez que eu te vi, Malheiros, eu achei você um cara muito esquisito. Achei um cara assim, eu falei, cara, esse cara aqui não é um cara legal, sabe? Eu fiquei assim, E aí o tempo passou, né? E não mudou nada. É isso. Vocês Então- estão me retirando. Tchau.